Graça e paz, meus amados, tudo certinho com vocês, tudo na bênção. Vão entrando aí, cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre personalidade, sobre comportamento. Na verdade, eu acredito que hoje vai ser libertador para a sua vida, assim como foi para mim quando eu descobri esse assunto. Você está pronto para ouvir um pouquinho? Você está pronto para entrar junto comigo? Para a gente crescer um pouquinho a respeito desse assunto. Olha só, eu sei que o que nós vamos falar aqui hoje vai mexer muito com você, porque eu estou falando de comportamento, o porquê que você faz o que você faz e o porquê que você chegou aonde você está. Eu quero conversar com você sobre o seu perfil, o que é esse perfil e como esse perfil influencia na sua vida. Você já parou para pensar que você é influenciado por algumas coisas que você sempre faz do mesmo jeito? Pois é, somos pessoas. E por que isso funciona assim? Por que isso acontece desse jeito? É isso que eu quero conversar um pouquinho com você hoje. Quero que você, junto comigo, vamos entrar nesse manto aí dessa palavra e a gente vai aprender. Tá ligado? Aprender? É aprender mesmo sobre cada um desses assuntos. Se você sabe de alguém, galera que está entrando, vamos falar hoje sobre perfil. Você vai descobrir o seu perfil de personalidade e o porquê que você faz o que você faz. Fica ligado nisso, se liga nesse assunto, porque eu acredito que é muito importante. Tem mais alguém que você sabe que precisa desse assunto? Tem mais alguém que você aí tem na sua cabeça que você está lembrando agora, que você aí convide, aperta no aviãozinho para que você chame cada uma das pessoas. Vamos crescer hoje. Hoje a gente vai crescer, tá ligado? Crescer. Deixa eu botar uma luzinha aqui para a gente conseguir se enxergar. Só um instantinho. Opa, tela do fundo. Gente, só falar para vocês, eu tô dentro do carro, sabe o que aconteceu? Eu contratei uma outra internet e essa internet simplesmente desligou uma e a outra não chegou. E eu tô sem internet dentro de casa. Então eu vim para dentro do carro para a gente poder conversar. O importante é a gente não ficar sem essa live de hoje, porque eu sei que é muito importante para cada um de nós. Amém? Amém mesmo? Posso começar? Então olha só. Vamos ler a Bíblia? Romanos 12, versículo 4 ao versículo 8. Você já chamou alguém aí? Você já apertou no aviãozinho, convidando mais pessoas para poder participar dessa live? Olha só, vai ser massa. Tudo que eu vou falar aqui para você, talvez você nunca ouviu na sua vida. E se já ouviu, vai relembrar. Toca aí no aviãozinho, manda para a galera aí, todo mundo que tá verdinho aí nos seus contatos. Romanos capítulo 12, versículos de 4 a 8. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm as mesmas funções. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja confundo a proporção da fé, seja ministério, ele vai falando das diferenças. Então, olha só, esse texto está falando de individualidade, o como cada um de nós é diferente um do outro. Você entende que você é diferente? Você entende que o seu jeito de fazer é diferente dos seus amigos, é diferente se você é casado, do seu esposo, da sua esposa. O seu comportamento é diferente. Nós somos pessoas completamente diferentes umas das outras e essas diferenças nos levam a agir de uma forma diferente, uma forma nossa de agir, um comportamento que é pessoal. Deus sabe disso. Deus sabe que você tem uma forma de agir, Deus sabe que você tem uma personalidade e essa personalidade te leva a alguns tipos de comportamento. Pensa o seguinte, todos nós temos sonhos e alguns sonhos são parecidos. Ou seja, de repente você tem sonho que seja o mesmo sonho que eu. Só que a forma que cada um de nós vai chegar nesse resultado ou nesse sonho é diferente. Às vezes nós temos o mesmo destino, lá no finalzinho do caminho a gente tem que chegar no mesmo lugar, mas cada um vai fazer uma trajetória diferente. Por quê? Porque tem a ver com o seu perfil, tem a ver com o seu jeito de fazer. Existem muitas coisas que são verdades e em cima dessas coisas que são verdades, nós temos o nosso comportamento, que é a nossa forma de agir. O que deu certo com um determinado irmão não significa que vai dar certo com você. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes você fez exatamente igual uma outra pessoa,
mas não teve o mesmo resultado? Por quê? Porque você é diferente, porque a sua cabeça é diferente, o seu jeito de agir é diferente. Por isso, tem resultados diferentes. Estão entendendo? Esse comportamento é chave para você entender o seu perfil. Olha só, se você entender o seu perfil, se você entender você vai poder agir naquilo que você talvez tem fraquezas e você vai poder fortalecer aquilo que você tem como grande capacidade. Quem não se conhece anda sempre perdido, não sabe aonde, como se fortalecer, não sabe aonde é o seu ponto forte, não sabe aquilo que ele faz que dá certo. O seu comportamento, ele é chave para o seu crescimento. E nós andamos por aí sem ter noção nenhuma daquilo que nos influencia a chegar em determinados lugares, em determinadas posições. Na verdade, você precisa entender o que faz você vencer. Qual é a sua parte no projeto? Como você pode melhorar e ser uma pessoa muito mais eficaz em tudo que você faz. Essa é a palavra, ser eficaz. O que eu vou falar aqui para você, eu vou falar que você precisa descobrir o seu caminho. Ou seja, você tem um sonho, você tem uma meta. Eu quero falar para você como atingir isso, como descobrir o seu jeito de construir as coisas. Por quê? Porque se você não descobre o seu jeito de dar certo, você vai tentar um monte de jeito e vai errar várias vezes, vai perder a cabeça outras tantas vezes, vai se sentir desconfortável mais não sei quantas vezes, até você descobrir o jeito que dá certo, se você descobrir o jeito que dá certo. Tá entendendo? Ninguém nasce pronto. Isso é uma verdade. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce se conhecendo. Todos nós precisamos passar pelo processo de transformação. E no processo de maturidade, existe o nível mínimo de maturidade, que é quando você não se conhece, não sabe como agir, está meio perdido. E existe o nível máximo de maturidade, que é quando você se conhece ao ponto de as suas ações, seu criativo, você domina de tal forma que você já sabe exatamente como fazer as coisas, já tem uma habilidade para você imediatamente descobrir e sacar as coisas. Esse é o nível máximo de maturidade naquilo que você precisa empreender, naquilo que você precisa fazer. Então a gente tem o nível mínimo, que é quando você não sabe como fazer, que você não se conhece, que você não sabe nem para onde ir. E nós temos o nível lá top, né, mega master de tudo, que é quando você tem uma maturidade tal, que você, aonde você chega, você sabe exatamente o que você tem que fazer, porque você se conhece, você sabe aonde você é bom e como você é bom. E isso é poderoso. Quanto mais você descobrir sobre você mesmo, sobre os seus comportamentos, ativar os seus comportamentos, como se ativar, mais rápido você vai alcançar os seus objetivos e mais rápido você vai prosperar, mais rápido você vai crescer em Deus, mais rápido, porque você vai saber os seus próprios gatilhos, como estimular a si mesmo. Estão entendendo? Quando a gente fala aqui de perfil comportamental, eu quero falar para você que existe duas formas de você dar uma resposta, né, de como você corresponder, de como você reagir. Existem duas formas. Ou você faz no automático, ou você faz de uma forma controlada. Essas duas formas estão no seu dia a dia. Tem coisa que você faz no automático e tem coisa que você faz de forma controlada. E isso tem a ver com personalidade, que é a parte automática, as coisas que você faz no automático, aquilo que já faz parte de você, que já é o seu comportamento. E tem coisa que você precisa de intencionalidade, que você precisa fazer um esforço para você ser positivo e para você fazer o que você precisa fazer. Aquilo que você faz pensado, controlado. Essas duas coisas têm que existir na sua vida e você precisa aprender a lidar com isso. Coisas que você tem no automático e coisas que você precisa controlar. Por quê? Porque tem um perfil, cada pessoa ela vai ter um perfil mais ou menos ali montado e em cima desse perfil ela tem respostas automáticas. Só que tem respostas automáticas que não são boas. E essas respostas que não são boas, o que acontece? Elas acabam nos fazendo perder o que a gente conquistou ou anulando tudo que a gente fez até agora. E nessas questões, você precisa ser controlado. Então a resposta que é automática naquilo que é bom, deixa correr, porque você já está ciente, você já está controlando, você já está bem. Mas naquilo que você tem dificuldade, você precisa aprender a controlar. Estão entendendo?
Quando eu falo sobre o automático, eu quero falar para você sobre os perfis de personalidade, o que a gente chama de DISC, D-I-S-C. O DISC são 4 comportamentos que a população da Terra está distribuída. Ou seja, são perfis de resposta automática. São coisas que você carrega com você, que talvez você nem saiba, mas que você já reage sempre desse mesmo jeito. É uma tendência a responder desse mesmo jeito. Quando eu falo do DISC, quais são esses DISC? Nós temos o D de dominância, nós temos o I, que a gente chama de influência, nós temos o S de estáveis e nós temos o C de conformes. DISC. Estão entendendo? D de dominância, I de influência, S de estável e C de conformidade. Pensa nisso. Por que eu estou falando de tudo isso? Pense da seguinte forma. A Bíblia, ela te dá direções, ela te dá a direção daquilo que você tem que fazer. Mas muitas vezes ela não fala como você tem que fazer. Por exemplo, a gente tem a parábola dos talentos, que fala que Deus, que o Senhor, um grande Senhor, distribuiu 1 talento, 2 talentos e 5 talentos para 3 servos diferentes. E ele fala assim, olha, vai e multiplica esses talentos. E ele não diz como, ele só dá a ordem que você precisa multiplicar. Ou seja, ele te dá, o que Deus deu nesse texto é oportunidade. Deus te deu oportunidades. Como você vai fazer com essas, o que você vai fazer com essas oportunidades, ou como você vai multiplicar nessas questões dessas oportunidades, é contigo. Tem a ver com você, tem a ver com o seu eu pessoal, tem a ver com a imagem que você tem de você mesmo, com a sua maturidade interna. Então, o como você vai reagir é uma coisa muito pessoal sua, de acordo com o seu perfil. Que perfil? O DISC. Dominância, influência, estabilidade e conformidade. Como Deus não fala o como fazer, em algumas vezes, então você tem que descobrir a sua melhor forma de fazer. Quem está me entendendo, fala assim, eu pelo menos aí. Só para eu saber se você está ligado comigo. Você tem que descobrir a sua forma de agir e de fazer as coisas bem feitas. E não adianta copiar, a uma ou outra pessoa. Você vai acabar trazendo algumas complicações. Eu vou te ensinar até isso hoje, o como você passa para o próximo nível. Fica ligado aí. Amém, Fran? Obrigado, Fran, por responder aí. Marcela, valeu. Olha só. Então, o seu perfil, eu vou falar dos 4 perfis. Vamos ver se você entende o que eu estou falando aqui. Valeu, Ivanilson. Show de bola, mano. Dominância. Quando eu falo daquela... Se você é alguém que tem esse perfil dominante, quais são as suas características? Pessoas que são extremamente determinadas, pessoas que são exigentes, pessoas que são ousadas, ou seja, ela não tem medo de se arriscar, ela mete as caras, vai pra cima. E são pessoas também controladoras, elas querem ter o controle da situação. Consegue se ver assim? Olha só, essas pessoas elas têm uma grande capacidade de aceitar grandes desafios. Apareceu, ela é comigo mesmo, eu tenho coragem, eu vou. São pessoas que têm esse perfil de dominância. Essas pessoas são as melhores pessoas para fazer uma empresa avançar. Porque elas não têm medo, elas vão para cima. Elas não se importam com um desafio. Veio o desafio, elas vão para cima. Elas têm uma grande tendência em ser pessoas diretas, direto ao foco. Olho no foco, olho no resultado, ele quer o resultado, ele quer o resultado. Então ele está querendo crescer e ele vai para cima para crescer. Eles são determinados e principalmente exigentes, porque eles querem tudo certo. Eles sendo com esse perfil de que vai para cima, esse perfil que atropela muitas vezes, ele tem essa desvantagem, porque como ele é extremamente determinado, ele pode acabar pisando nas pessoas. Ele pode acabar sendo tão impulsivo que ele não quer nem saber do sentimento das pessoas, ele não quer saber, e ninguém conquista sozinho. Então ele pode ter essa grande capacidade de ir para frente, mas ele também tem a questão de que ele é tão ousado, que ele nem pensa. E porque ele não pensa, ele não se programa. E como ele não se programa, ele acaba fazendo errado. Então, sabe aquelas pessoas que têm muita energia e acaba às vezes se atropelando na energia? Conhece alguém assim? Bota aí pra mim se você conhece alguém assim.
Existem pessoas que têm esse perfil, eles são ótimos para avançar, mas se ele não controlar o seu perfil, ele vai acabar atropelando pessoas, ele vai ser uma pessoa extremamente impaciente, ele vai perder oportunidades e, por exemplo, falando da questão financeira, como ele é impulsivo, ele quer resolver, ele olha, vamos fazer logo. Pessoas assim, eles acabam fazendo o quê? Comprando sem planejamento. Eles acabam sendo fisgados por vitrines de compras. Ele olha aquilo, eu quero. Acabou. Ninguém tira mais da cabeça dele. Então essas pessoas, elas têm essa característica maravilhosa de avançar. Ela tem essa característica incrível de fazer as coisas irem mais rápidas. Mas em compensação, elas são tão impulsivas que elas acabam se atropelando, se perdem todas. Então, naquilo que é o reflexo dela para avançar, é maravilhoso. Ela vê um desafio, ela vai para cima. Então ela tem grandes chances de crescer financeiramente. Por quê? Porque ela vai pegar os desafios, vai matar no peito e vai para cima. Mas se ela não controlar o impulso, ela vai acabar se atropelando e vai acabar se perdendo. E ela vai acabar perdendo aquela oportunidade e ficar pior do que estava. Estão entendendo? Então, esse é o dominante. Vai anotando aí para ver qual que você é, beleza? O segundo perfil é o influente. Sabe aquelas pessoas extremamente comunicativas que onde chega, conversa com todo mundo, aonde chega, vai brincando com todo mundo, ele chega já conversando, eles são extremamente vendedores. Sabe aquelas pessoas que vendem tudo? Quem conhece alguém assim? Elas são boas de papo, ela conversa com você, aonde chega já está puxando assunto, já faz amizade com todo mundo, só aquele cara, aquela pessoa que faz uma amizade muito fácil. A comunicação é o seu maior aliado. Ele sabe se comunicar, ele sabe falar com as pessoas, né? E isso é um fator muito positivo, porque ele vai ser uma ótima pessoa para fazer negócios. O influente, ele consegue conversar e ele consegue passar para frente informação, ele consegue estar sempre conversando. Ou seja, são indivíduos que eles são muito movidos pela emoção. Eles se emocionam com a outra pessoa, ele chora junto, ele ri junto. O negócio dele é gente. Se ele não estiver perto de gente, ele não está tranquilo. Ele precisa estar com alguma pessoa toda hora, ele não consegue ficar sozinho. O influente tem essas características. E quais são, né, os pontos, né, marcantes em quem tem essa característica de influente? Eles são extremamente entusiasmados. Sabe aquele alegrão? Aquele cara, aquela pessoa bem alegre? Eles são persuasivos, eles conseguem convencer as pessoas. Eles têm uma comunicação eficiente, conseguem passar a informação de uma forma muito fácil. E eles são extremamente otimistas. Eles estão sempre pensando que vai dar certo, sempre pensando que vão conseguir, sempre pensando que vai funcionar. Conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que são influentes? Pois é, esse perfil da influência, ele tem essa vantagem, né, de o grande poder de comunicação. Então, se essa pessoa pegar alguma coisa para vender, ela vai vender. Se essa pessoa representar uma empresa, ela vai vender essa empresa, ele vai colocar essa empresa lá em cima e as pessoas vão acreditar nela porque ela vive isso, ela se emociona com o que ela vende, ela se emociona com aquilo que ela acredita e ela passa essa energia, ela passa essa alegria para as outras pessoas. Conhece alguém que é influente? Você conhece alguém que tem esse perfil? Eles são extremamente habilidosos para persuadir outras pessoas, interagir, fazer o network, fazer o contato com as pessoas. Qual é a desvantagem? Fala demais às vezes. Quem é influente, se ele tem a parte boa, que é conseguir conversar com todas as pessoas. Ele consegue passar essa informação para todas as pessoas. Mas a parte ruim, se ele precisa controlar, é que ele fala demais. E porque ele falar demais, ele fala o que não deve. Ele perde negócio porque riu na hora errada, porque fez a piada ali na hora errada, porque não era momento dele falar, é momento dele ouvir, mas o influente ele não sabe muito ouvir. Ele gosta de falar. O negócio dele é falar. Quem conhece alguém que é influente, levanta a mãozinha aí para mim. Pessoas influentes, o negócio dela é as pessoas. Ela está pensando se o que ela está fazendo vai beneficiar quem. Quem vai ser abençoado? Quem é que vai estar lá? Como é que vai ser a festa? Ele está pensando na festa, já está pensando no movimento. Beleza? Pessoas que são influentes, ele tem problema com o foco. Porque ele manda a gente fala para ela, faça uma reunião assim.
e ela acaba indo para outros caminhos, falando de outras coisas. Por quê? Porque ela gosta de falar. Estão entendendo? O terceiro perfil, para você anotar aí, anota aí, terceiro perfil, estabilidade. Quem são os estáveis? O que é o ser estável? Sabe aquela pessoa que ótima para seguir regra, tudo desenhadinho. Sabe aquelas pessoas que elas são extremamente obedientes? Elas seguem, você falou, ela faz direitinho o que você falou, na regrinha. Ela é aquela pessoa que leu o manual antes de usar qualquer coisa. Conhece alguém assim? Qual é as grandes marcas dessas pessoas? Elas são pacientes, elas são serenas, elas são leais, são pessoas que são ótimos braços direitos. Elas são persistentes, elas sempre estão na rotina dela fazendo ali a mesma coisa, são persistentes e são extremamente gentis e também previsíveis. Ela não gosta de mudança. Os estáveis, e para ela a vida pode ser tranquila para sempre. Entendeu? O que tem de legal nesse perfil de pacientes constantes? Eles são, como a palavra diz, estáveis. Você pode confiar algo que esse negócio vai do mesmo jeito até o final. A estabilidade é ótimo para a empresa, porque a empresa, né, não vai ter os ímpetos, né? Então o estável é alguém confiante. Você pode confiar em alguém que é estável, porque ele vai do mesmo jeito até o final. Ele não vai enganar você, ele não vai trair você, ele não vai mudar. Eles não desistem rapidamente, eles permanecem tentando, né, até conseguir aquilo ali. Eles se mantêm firme no propósito, essa é a palavra, né? Indivíduos com essa característica, né, eles são ótimos para trabalho em equipe. Cooperadores, eles sempre ajudam, eles sempre estão lá e você sempre pode contar com essas pessoas. Agora, qual é a desvantagem de quem é estável? É que ele não arrisca. O estável, ele está fazendo aquilo, ele vai fazer aquilo até o fim. Quem é estável, ele não tenta algo novo, ele tem dificuldades de arriscar. Como ele segue sempre no padrão dele, naquele jeitinho dele de fazer, ele tem um sério problema em tentar alguma coisa completamente diferente. Ou seja, a estabilidade tem um ponto fortíssimo, que é ele estar sempre ali tentando, não desistir. Mas o problema do estável, se ele não controlar esse estado perene dele, ele nunca vai avançar. Porque ele vai sempre permanecer fazendo aquilo ali do mesmo jeito. É uma tendência dele. Você conhece alguém que é estável? Bota aí pra mim se você conhece alguém que é estável. Né? Ele tem medo de mudança. Falou em mudar a rotina dele, você quebrou ele. Ele já tem tudo desenhado. Tudo que ele vai fazer já está tudo certinho. Os estáveis. Estão entendendo? Eles têm muitas dificuldades em explorar novas oportunidades. Ou seja, o estável tem uma grande tendência de ficar no mesmo lugar durante muito tempo fazendo a mesma coisa. É assim que funciona. Então a estabilidade é uma característica dessas pessoas. Estão entendendo? Então nós já falamos de característica do dominante, nós já falamos da característica de quem tem influência, dos influentes, dominantes, influentes, estáveis, e agora a gente vai falar do último comportamento para a gente seguir, que é conformes. Quem é o conforme, o que gosta de conformidade? São extremamente disciplinados. A grande característica do conforme é eles são perfeccionistas. Sabe aquela pessoa que a vírgula, a curva, o desenho tá torto, não pode ficar desse jeito. Ela tem quase um toque se aquilo ali estiver errado. Os conformidades tem que estar tudo muito certinho. Ele tem uma grande habilidade a lidar com regras, processos sem resistência. Eles amam exatidão. São aquelas pessoas que gostam muito da matemática, da lógica, né? São indivíduos com esse padrão. Quem tem alguém perto assim, sempre vai ter algo excelente vindo dele. Porque ele não vai deixar de fazer, ele não se permite fazer as coisas de qualquer jeito. Ele gosta desse controle, ele gosta de fazer certinho, ele gosta do desenho tudo perfeito. Eles prezam pela qualidade. Pessoas que são conformes, né, ou conformidade, eles amam qualidade.
mais do que quantidade. Eles têm algo forte ali, né? Agora, ele valoriza a qualidade, tanto que a sua desvantagem é essa qualidade, porque enquanto não tiver perfeito, ele não para de fazer. Ou seja, ele acaba perdendo muito tempo fazendo aquilo, ele perde muito tempo tentando fazer aquilo, tentando ser perfeito, e acaba, às vezes, as coisas, como não ficam perfeitas do jeito que ele queria, ele não avança. Então são pessoas que estão até hoje tentando fazer perfeito, mas não conseguem fazer perfeito. E aí elas ficam travadas naquilo durante muito tempo, sabe? Eles, né, a grande motivação deles é eles serem precisos, serem exatos, são detalhistas, mas o complicado é porque eles vão considerar... eles vão querer saber de tudo. Sabe aquele cara que sempre está perguntando por que eu tenho que fazer assim? E isso aqui, por quê? Enquanto ele não tiver certeza, ele não se decide. Ou seja, vai ser muito difícil para ele avançar. Vai ser muito difícil ele passar para o próximo passo. Estão entendendo? Você conhece alguém assim, conforme, que são extremamente perfeccionistas, extremamente detalhistas? Pois é, a gente indo para a Bíblia, né? A gente vai encontrando alguns aspectos desse perfil. Então, olha só, para você ter uma ideia, né, das pessoas que tem a ver com esse perfil, eu vou falar dos discípulos de Jesus, tá bom? O dominante, que é essa pessoa que é determinado, exigente, que vai para frente, a gente tem Pedrão. Pedro, como discípulo de Jesus, ele é extremamente ousado, ele já falava antes, ele já estava lá na frente tentando. Ou seja, Pedro era dominante. A Bíblia, aquilo que a Bíblia mostra de Pedro faz a gente entender que ele tinha algo desse perfil de dominante. Já o influente, que é aquele que gosta de conversar, que é aquele que tem a habilidade de lidar com pessoas, a gente tem, sabe quem? João, o discípulo amado. Porque olha só, João é aquele que tinha uma amizade tão grande com Jesus, que deitava no peito de Jesus, que estava sempre perto de Jesus, assim como Pedro e Tiago, mas Jesus manda João cuidar de Maria, ou seja, ele confiou a João lidar com pessoas. E a grande característica do influente é o quê? Lidar com pessoas. A estabilidade. Né? A estabilidade, quem eu posso falar dos discípulos de Jesus que era estável? Natanael, conhece? Pois aí, João fala que Natanael, que quando Natanael se apresenta, né, é apresentado para Jesus, Jesus olha para ele e fala assim, olha, aí está um homem em quem não há nenhum dolo, ninguém tinha nada para reclamar de Natanael. Ou seja, alguém estável, sem erro, que não caía, ele sempre estava naquela posição. Pelo menos esse versículo me mostra uma característica estável dele. E conforme, o último, quem é dos discípulos de Jesus conforme, que tem essa característica de conformidade? Tomé. É, o cara que duvidava. Por que Tomé tinha essa característica de conforme? Extremamente racional. Eu só acredito se eu ver, eu preciso saber de tudo antes, eu quero entender o porquê que isso aconteceu. Ah não, se ele não aparecer para mim e me mostrar o lado dele lá e eu no poder da ferida dele, eu não vou acreditar. Isso é uma característica de quem é extremamente racional ou extremamente lógico. Tomé. Estão entendendo? Quem está comigo aí ainda? Quem está entendendo? Fala aí eu. Diz aí para mim. Quem já se localizou? Quem já sabe se é dominante, se é influente, se é estável, se é conforme? Alguém aí já se localizou? Diz aí para mim. Não precisa dizer o que é não, só me diz se você já entendeu o que você é. Aí, Michele, Fran. Olha só, vocês sabendo o que vocês são, é um passo importante para você saber aonde e como agir. Para você conseguir construir a sua estratégia para você crescer, para você se desenvolver. Pensa da seguinte forma. Você já sabe qual é o seu ponto forte? Se você sabe qual é o seu ponto forte, você já sabe também qual é o seu ponto fraco. Pelo que eu estou falando aqui com vocês já entenderam que aquela personalidade específica não tem nada a ver com você. Por exemplo, eu tenho a parte do influente muito fraco. Então eu tenho que me forçar a fazer live igual eu estou com vocês aqui, porque
A interação para mim às vezes é muito difícil, a fala é muito difícil, eu sou muito tímido e tudo mais. Então isso é um dificultador para mim. Então eu tenho que vencer isso. Então a parte de eu conversar com as pessoas precisa ser algo controlado, porque não é natural para mim. Quem está me entendendo, diga amém aí. O que não é natural para você? Porque tem coisas que você vai agir de primeira, que são coisas rápidas para você. Mas tem coisas que você vai precisar controlar a sua resposta. Você vai precisar forçar um pouco para poder melhorar, para poder crescer, para poder desenvolver. E aqui entra as duas coisas que eu falei para vocês. Tem coisas que você tem uma facilidade incrível para vencer. E tem coisas que você tem uma dificuldade enorme. Você precisa escrever isso e falar assim, eu sou bom nisso. E as coisas comigo vai funcionar assim. E eu sou horrível nisso, então eu tenho que me forçar a fazer esse tipo de coisa para que eu desenvolva isso. Então, coisas que são automáticas e coisas que são controladas. Isso precisa estar muito claro para você saber como agir. E olha só, isso vai acabar criando a sua identidade, a sua forma de agir, a sua forma de corresponder às coisas. Descubra o seu perfil de comportamento, porque o que a gente está falando aqui é comportamento. O que é um comportamento? Comportamento é a sua forma de lidar com o que acontece, como você se comporta, é o exterior, é a forma que você faz, a forma que você age. Então o seu comportamento vai dizer seu resultado. Se o seu comportamento não tiver da melhor forma a ver com você, você vai ter problema. Estão entendendo? Tem muitas pessoas que têm... Deixa eu te dar um exemplo meu. Eu fiz computação, né? Eu sou formado em computação. Quando a gente fez uma determinada matéria, que era lógica de programação, eu nunca fui muito fã de programação, eu sempre fui para outras áreas da computação, né? Mas eu tive que passar por essa matéria. E todo mundo falava que a gente tinha que construir um modelo, né? Ou seja, uma forma de que a gente chama de programar em si. E ele sempre dava de dever para casa isso. Todas as vezes que eu voltava, meus colegas tinham todos feito igualzinho um ao outro, pouca coisa de diferença. A minha forma de pensar era completamente diferente. Eu sempre fazia invertido a lógica. E eu não entendia, porque eu tinha a mesma aula que eles, eu tinha os mesmos livros que ele, eu estudava as mesmas coisas, mas eu sempre fazia de uma forma diferente. Por quê? A minha forma de pensar era diferente da maioria das pessoas que estavam lá. Porque eu tinha uma outra veia, eu não era de programação. Eu não queria fazer programação, não tinha, não que eu não pudesse aprender, mas o meu automático não era assim. Então eu tive que descobrir a minha forma de crescer. E isso é amadurecer. E nas coisas. Amadurecimento é aquela pessoa que já sabe, que já entendeu o como tem que agir, o como tem que fazer algumas coisas. Olha só, te dar um exemplo de como cada pessoa vai precisar agir de uma forma diferente, e Deus sabe disso. A Bíblia fala que teve duas grandes fomes. Uma foi com Abraão e a outra foi com Isaac, seu filho. Lá em Gênesis, né, ali pelo capítulo 20 e pouquinho. Quando houve a grande fome do tempo de Abraão, Deus manda Abraão ir para o Egito. E Abraão vai para o Egito enquanto dura a fome. Voltou para a terra e tudo mais. Quando chega a segunda grande fome, já é Isaac que está. O que Isaac faz? Isaac, quando fala assim, olha, está tendo fome, a gente vai perder todos os animais, ele se levanta para ir para o Egito. Ou seja, ele pegou o mesmo problema, a mesma situação e quis responder igualmente seu pai. Deus falou assim, não é para ir para o Egito, é para você ficar em Gerar, porque eu vou cuidar de você lá. O que aconteceu aqui? Nem sempre, se você quer ter o mesmo resultado, no caso de Abraão e de Isaac, qual era o resultado? Salvar os seus animais, não deixar tudo morrer. Nem sempre os mesmos... a gente vai ter a mesma forma de agir para ter o mesmo resultado. Eles precisavam do mesmo resultado, mas Deus indicou fazer de formas diferentes. Por quê? Porque eles eram pessoas diferentes. Deixa eu te falar, Deus tem o mesmo resultado de outras pessoas para você.
Mas como você é um indivíduo diferente, Deus vai te guiar para uma outra rota, a rota que é da rota da sua vida. Você precisa entender qual é o seu ponto forte, o seu ponto fraco, para você traçar qual é a melhor forma de você chegar lá. Você precisa ter a sua identidade, o seu jeito de fazer. E eu quero te ensinar algo agora que poucas pessoas já ouviram falar, que é algo do psicodrama, né? Ou seja, que é como você ser a melhor versão de você mesmo. Um papel que você, né, como se você fosse o autor, você fosse um artista que vai interpretar você mesmo. É uma loucura aqui, né? Mas olha só, se você tem um processo, qual é o processo? De você, o ponto mais baixo do processo, o mais simples do processo, é você não saber nada sobre você. Você não sabe qual é a melhor forma de agir, você não sabe qual é a melhor forma de fazer, você ainda não se descobriu sua personalidade. Esse é o ponto mais baixo. E o ponto mais alto é a pessoa madura que já sabe exatamente como se motivar, ela já sabe como fazer do seu jeito as coisas para dar certo. Sendo que o ponto baixo é esse e o ponto alto é esse. Você tem um processo de desenvolvimento. E eu quero falar para você agora como se desenvolver nesse aspecto de nível baixo que você não se conhece e nível lá em cima de maturidade que se conhece. Como é que funciona esse processo? São 3 fases que você precisa, né, construir na sua vida para que você se desenvolva o mais rápido possível. Quem está me entendendo, diga eu aí. Vou falar em inglês quando você falar direito, mas olha, role taking, role play e role creation. O que isso quer dizer? Qual é a primeira parte? A primeira parte é o que muitas pessoas chamam de modelagem. Olha só. Você já entendeu qual é o seu perfil, amém? Você já sabe mais ou menos. Você vai procurar alguém que tenha um perfil parecido com o seu e vai começar a ouvir, vai começar a ver, para que você possa começar a saber qual é a melhor forma de fazer algumas coisas. O nome disso é modelagem, é você utilizar uma pessoa como modelo para você. Essa é a primeira fase. Quando você não sabe muito bem o que fazer, a melhor forma de você aprender, de você ter um caminho, é você olhando para uma pessoa, tendo um líder, um guia que seja parecido com você, para você saber exatamente como se comportar. Estão entendendo? Então essa primeira parte que a gente chama de modelagem, você vai fazer o quê? Você vai começar a construir. Você, olha, ele faz desse jeito. Ele faz desse jeito. E essa pessoa se parece com você. É alguém que você percebe que tem o mesmo tipo de comportamento. Se você for dominante, ele é dominante também. Se ele for influente, ele precisa ser influente. Você precisa ser influente também. Então, se você se descobrir, você fala assim, eu sou conforme. Então, você tem que procurar alguém que é conforme para que você consiga você comece a ver, para que você consiga andar mais rápido. Porque se você for descobrir, né, inventar a roda, você vai demorar muito tempo. Todo o processo de aprendizagem infantil até o crescimento é assim que funciona. As crianças começam aprendendo o quê? Imitando, modelando, copiando os pais. Então eu estou te dando um caminho. Qual é o caminho? Você descobrir como aquela pessoa de sucesso que parece com você fez. Legal? Amém? Então olha só que bacana. Essa é a primeira parte. Você começar a ver quais são as formas legais, boas, para você chegar mais rápido. Beleza? Qual é a segunda fase? A segunda fase é enquanto você pratica isso que você está vendo, você vai começando a ter algumas iniciativas suas, do seu jeito. Então, no crescimento, a gente começa modelando, fazendo exatamente como uma pessoa faz. A segunda fase é a gente começa a ter as nossas saídas, nossas soluções. Ou seja, você fez aquilo, mas você descobriu que com você, aquele pedacinho ficaria melhor fazendo desse jeito. Aí você começa fazendo o quê? Você começa colocando as suas coisas no seu projeto. Você começa a fazer um pouquinho mais parecido com você. E aí a terceira fase, que aí é a terceira fase de maturidade, é quando você cria um modelo só seu de fazer as coisas. Para você crescer financeiramente, você já sabe como você funciona, você já sabe como se estimula, você já se conhece, então você cria o seu modelo a partir de toda essa sua vivência. Essas 3 fases, elas são contínuas. Você começa
modelando, depois você coloca características suas, depois você cria um jeito só seu de fazer. Você não precisa fazer força para isso. A única força que você tem que fazer é o inicial, que é o achar alguém para você começar a olhar como essas pessoas funcionam, para você saber como você precisa funcionar. Isso aqui vai fazer você ganhar anos de experiência muito mais rápido. Se você precisa ser essa pessoa de conseguir agir financeiramente, conseguir agir ministerialmente, você precisa se descobrir qual é o seu jeito de fazer. Se você for esperar se descobrir sozinho, você vai demorar muito tempo, sabe? Somente quem começa a fazer e pratica vai mudando. E se você for tentar do seu jeito, e você de repente é inexperiente, ainda não entendeu quem é você, por exemplo, eu trouxe algumas novidades para você hoje. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre perfil de personalidade, mas a gente descobriu isso hoje. E você ainda descobriu o caminho de amadurecimento que a gente está dando para você. Qual é a forma mais rápida de você chegar? Você tem uma escolha, ou você pega isso que eu estou dando para você e absorve e começa a pensar a respeito, ou você vai tentar descobrir a roda sozinho e você vai demorar vários anos. Você pode até chegar, mas se eu te falar, vai demorar muito. Isso que eu estou dando para você, cara, é uma solução que poucas pessoas sabem. E para você aqui, você pode se desenvolver muito mais rápido. Eu ensinei muito isso, né? Eu falo muito sobre essas coisas na mentoria, né? Desendividados para sempre. Né? Tem o imersão, eu não falo sobre essas coisas no imersão, eu falo na mentoria. Você precisa começar esse processo de crescimento. Deus, Ele sabe que você é um indivíduo único. E Deus age com você de acordo com vamos dizer assim, da melhor forma possível para você crescer. Mas se você não conhece, você não consegue dar a resposta e a prática à altura. É autoconhecimento que a gente está fazendo aqui. Sabe? Isso tudo que eu coloquei para você pode salvar muita coisa na sua vida, inclusive fazer você ganhar tempo, porque tempo, cada segundo que passa é um pedacinho da sua vida. E a gente já tem uma vida contada. E você precisa agir o mais rápido possível para você crescer. Amém? Você aprendeu alguma coisa aqui? Entendeu o que eu estou falando para você sobre perfil de comportamento, sobre finança? Por que sobre finança? Porque se você só imitar as pessoas no que as pessoas fizeram, pode ser que você tente imitar alguém que é completamente diferente de você. E aí o resultado não vai ser o mesmo, porque o seu comportamento, por mais que você queira imitar, não é o mesmo. Você precisa imitar aqueles que são parecidos com você, que têm um comportamento parecido. E quando eu falo imitar, não é errado, é você aprender. Poxa, se aquela pessoa já teve sucesso, se aquela pessoa já se desenvolveu, se aquela pessoa já sabe fazer do jeito certo, por que eu não vou aprender com ela? Vocês estão me entendendo? Aprenda isso. Isso são coisas que eu falei para você aqui, para você anotar, para mudar completamente a sua história. Amém? Foi legal para você? Eu acredito que uma palavra como essa que a gente falou aqui pode mudar muita coisa na história das pessoas. Se você acredita nisso também, compartilha com as outras pessoas essa live, compartilha, né, no IGTV, faça crescer isso. Eu tenho toda segunda-feira tentado ao máximo aqui falar e abençoar a vida de cada uma das pessoas que passam por aqui. E eu sei que o que eu estou falando aqui pode abençoar muitas pessoas, se a gente conseguir alcançar. E tem pessoas que só vocês podem alcançar, e eu preciso da ajuda de vocês para alcançar essas pessoas. Marque, daqui a pouquinho eu já vou colocar aqui no IGTV para que você possa compartilhar. Isso aqui pode mudar a vida de muita gente. Não guarde para você. Assim como eu também não estou guardando para mim, transborde, ajude outras pessoas. Amém, galera? É isso aí. Sem mais, sem delongas, compartilhe. Porque faz bem para você e você pode salvar uma pessoa que está à beira. Amém? Valeu, Fran. Valeu, Michele. Um cheiro. Vocês são top. Um abraço, um abração. Até mais.